ano foi homenageado na Câmara dos Deputados, algo que foi autorizado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Quer dizer, da mesma forma que eles praticam esses atos, eles são recompensados, né, Marco? Enquanto que a direita tenta ir às ruas e acaba sendo, de alguma forma, colocado numa narrativa criminosa. Agora eles fazem o que querem e nada acontece, pelo contrário, são homenageados, né, Marcão? Boa tarde, Gui, Karina, Serrão, nossa audiência maravilhosa que acompanha aqui o Sem Rodeios. A gente está uns 50 anos atrasados nesse debate, nessa discussão. A gente está lidando com uma negligência de mais de 50 anos no meio educacional, artístico, cultural, comunicacional. E qual que é o nosso grande entrave agora? Não adianta a gente ficar à mercê de soluções políticas. Vocês vão começar a perceber, e já dá para notar isso daí, existe o sistema, ele está numa fase de retroalimentação. A gente já está lidando com os efeitos de leis de cunho identitário na sociedade. A gente já está lidando, o próprio levantamento da Gazeta, maravilhosa reportagem da Gazeta sobre como o ambiente universitário é totalmente dominado, a hegemônica presença da mentalidade esquerdista, que é uma espécie de cegueira ideológica. Não é uma espécie, né? É a cegueira ideológica, né? Assim, de maneira objetiva. E como que a gente resolve isso? Existem vários caminhos. O caminho político, ele existe. Mas depender só dele é loucura, porque enquanto a gente estiver criando um exército de jovens militantes nas escolas, no ensino médio, no ensino universitário, esse pessoal vai povoar as salas de redação das empresas de comunicação, esse pessoal vai povoar o ambiente universitário depois como professor assistente e depois titular. E eles dão as estrelinhas deles, as promoções, eles dão ascensão a quem repete o discurso dos neomarxistas, dos marxistas. Então, para a gente quebrar esse ciclo vicioso, a gente tem que se apropriar do espaço. E o que é essa ocupação de espaço? Como que a pessoa se apropria de um espaço? Ela não vai fazer isso por meio de convite, ela não vai fazer isso de maneira, como é que eu posso dizer, não vai ser nada gostoso, não vai ser nada franco, aberto, vai ser duro, vai ser difícil, vai ter resistência dessas entidades que hoje constituem o status quo, né? A situação que a gente se encontra, o estado de coisas atual. E as pessoas elas vão ter que começar a levantar a sua bandeira e se apropriar das temáticas. Cada um tem que levantar a sua bandeira. As famílias têm que começar a entender que não basta colocar o teu filho num colégio legal, pode ser até privado o colégio. Pode ser Porto Seguro, pode ser Dante, pode ser qualquer colégio. Não adianta colocar o teu filho lá e achar que, né, o teu papel como pai ou como cidadão se exauriu, se extinguiu por aí. Mas aí que tá, isso já tem que fazer parte de uma compreensão da realidade por parte da pessoa que entendeu que ela precisa ocupar esse espaço. As famílias, os pais, se não criarem os canais de denúncia, se não agirem localmente e se não pensarem gradualmente na construção de entidades, associações, se organizar por meio de CNPJs, que depois vão constituir uma rede maior e mais ampla de denúncia, de militância, de ativismo, a gente vai ficar refém dos caras. É a velha frase do Kennedy: não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Sim, difícil. A gente pode falar, vamos confiar nas lideranças atuais. E tá cheio de liderança dentro da política e fora. E o processo ele vai surtir algum efeito, mas considerando a situação que nós estamos enfrentando, eu já vi algumas análises falando, o Brasil
nesse momento cultural, está melhor que vários outros países. Eu não consigo concordar com isso daí. Eu acho que existem ensaios de uma criação aí de mais entidades, de mais iniciativas, mas a gente não tem. Eu falo dos think tanks, muita gente acha que entidade associativa é think tank. Muita gente confunde, né? Você fala, eu vou denunciar tal atividade. Tudo bem, você faz isso esporadicamente, você milita aqui e ali, mas se a gente não se organizar efetivamente, esses esforços, apesar de bem intencionados, e eu congratulo todo mundo que se esforça, eu tiro o chapéu para todo mundo que se coloca nessa zona de desconforto, né? Porque não é confortável. Você arranja briga com quem você nunca imaginaria que você arranjaria briga quando você vai militar em qualquer causa. Em qualquer causa. Mas as pessoas, elas têm que entender que o papel delas não pode ser subestimado. Eu enxergo muito que enquanto houver uma terceirização constante da responsabilidade sobre os problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia para políticos, a frustração é certa. Por melhor intencionada que seja a pessoa que pode lá denunciar alguma coisa, pedir alguma coisa para o político, os caras não têm nem o dom da ubiquidade, nem gabinete suficiente. Eu sou super a favor de cobrar político, acho que tem que cobrar. Todo mundo que se elegeu pedindo teu voto tem que estar lá cobrando firme. Mas a mudança mesmo de médio e longo prazo, ela só vem com uma mudança de compreensão da realidade por parte das pessoas que estão vendo esse fosso. É um fosso tenebroso que a Karina falou agora há pouco. Mutilação genital em criança, transição hormonal para adolescente, para criança, Hamas nas escolas, MST nas escolas. O que mais que vocês precisam para fazer alguma coisa? Em todo o Brasil. Sabe? 10 CNPJs por cidade. Vamos começar a ser objetivo aqui. Vamos começar a construir, de fato, uma rede. Porra, os caras têm a rede deles. Eles têm a Mais de 8. Eles têm a Globo. Eles têm a CNN. Eles têm 300 entidades em todos os setores. Na magistratura eles têm juízes pela democracia, entidade de militante de extrema esquerda. No Ministério Público eles têm, e a gente não tem nada. E a conversinha é sempre a mesma. Ai, mas o cara de direita ele tem medo de sofrer retaliação. E o cara de esquerda não. E até quando a gente vai ficar com esse medo? Toda hora eu vejo medo pra cá, medo pra lá. Medo de ser constrangido na sala dos professores. Medo de defender sua dissertação de mestrado. Medo de defender sua tese de doutorado. É medo. É medo de sofrer o quê? Constrangimento? De quem? Você quer buscar a aceitação desse pessoal? Professor da USP que defende Hamas? Que relativiza o ataque terrorista de Hamas a Israel? Professor da USP que inventa dados sobre fome no Brasil? Professor da USP que não tem comprometimento com a verdade? Com a busca pela verdade, pelo menos? Pô, sabe? A nossa indignação, ela tem que gerar a construção de algum legado. Não dá para indignação morrer num tweet. Não dá para indignação morrer numa postagem de rede social. Aí eu concordo com a Karina, é a morte. Aí a gente só tá esperando a morte. É uma forma disfarçada de entreguismo e de derrotismo. Eu curti, eu compartilhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Precisamos de mais. São 50 anos de negligência. 50 anos que deixaram a porteira aberta para essa galera entrar. Claro que dá para resolver. Mas não vai ser fácil. E você vai ganhar inimigos. Vai ter gente que vai falar que é vaidade, vai ter gente que vai falar que é autopromoção, vai ter gente que vai falar que você é radical demais.
E se você não tem convicção nos seus princípios e nos seus valores, você não vai aguentar. Então tem que ter convicção.